Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá. Quem já está chegando aí, vamos esperar uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma introduçãozinha. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda parte dessa aula da ciência fractal e a geometria sagrada. Hoje nós vamos mostrar para vocês a ciência básica da geometria sagrada, as formas mais básicas da geometria sagrada e como diversas culturas reverenciaram a geometria. Eu sou o Gabriel Lírio e ele é o Thiago Ventre. Eu sou o fundador da página Light Consciousness e o Thiago é o fundador da página Geometria Sagrada. E nós estamos juntos no Fractal Science com a missão de trazer para o Brasil inteiro e para o mundo todo essa ciência fractal que explica a formação da realidade em todos esses calos, não só a formação da matéria, mas a formação dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos, e explica toda a dinâmica que existe na realidade de acordo com as leis da física. É um prazer estar aqui com vocês e poder levar esse conhecimento, compartilhar um pouco desses estudos que a gente vem desenvolvendo juntos, há pouco mais de um ano juntos, e eu há 5 anos em média, Gabriel, né, um pouco, vários anos também dedicados nesse estudo, e o pessoal que acompanha o nosso trabalho no Geometria Sagrada e no Light Consciousness, e também no Fractal Science, mais recentemente, tem visto o quanto a gente tem focado em trazer esse conhecimento em um novo modelo que torne esse conhecimento mais acessível para vocês. Eu, particularmente, me interessei por esse conhecimento por conta das bases que permitem que a gente conecte o entendimento lógico e o intuitivo, né? A geometria é uma ciência muito visual, né? E a visão é um dos nossos sentidos que mais capta informação e converte em uma informação verdadeira para nós, que faz sentido e que molda a nossa visão de mundo, as nossas crenças e, portanto, é um conhecimento que produz qualidade para que a gente possa aplicar em inúmeros aspectos. E essa questão da aplicação, vocês vão ver nessa apresentação um pouco desse início desse trabalho que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Esse é o padrão conhecido como a flor da. Ele foi estudado por diversas culturas, como vocês estão vendo aí, armênio, etíope, romano, todos esses aqui são padrões de hexagramas. E vocês percebem que a flor da vida é um padrão de aninhamento hexagonal. São diversos círculos fazendo interseção, criando padrões de interferência, formatos hexagonais. A estrela de Davi, né, esse padrão hexagonal, estrela hexagonal, ela também é conhecida como estrela de Davi, e ela possui o mesmo, esse padrão aqui, possui o mesmo simbolismo da flor da vida, e explica como os campos eletromagnéticos da realidade formam a natureza, a mente e o universo. O triângulo para cima e para baixo representa a polaridade da luz e do eletromagnetismo que cria todos os ciclos da realidade. Nós percebemos que desde a escala atômica até a biológica e astronômica e galáctica, tudo está ciclando constantemente através dessa lei da polaridade dos polos magnéticos que criam ciclos. Então, toda a realidade está ciclando por causa do eletromagnetismo e a realidade em si é eletromagnética. E por isso ela obedece leis de vibração, polaridade, ciclos, causa e efeito. E esses símbolos explicam a estrutura e a dinâmica do eletromagnetismo. E nós podemos perceber que diversos passado estudaram a geometria e divinizaram a geometria porque eles perceberam que a natureza é estruturada de uma forma geométrica e possui dinâmicas que podem ser explicadas através da geometria. Esse padrão, a flor da vida, representa a formação da geometria espacial da radiação eletromagnética. E
pelo fato de todo o universo ser eletromagnético, o universo é formado a partir dessa estrutura, que é a estrutura do eletromagnetismo. Para quem acompanha o nosso trabalho do Fractal Science, sabe como a gente se preocupa com a questão de desmistificar o fato do nome geometria sagrada, desconstruir, ressignificar esses conceitos, para que as pessoas entendam que essa, na verdade, é uma reconciliação de um paradoxo que existe entre a ciência e a espiritualidade. Na verdade, essa ciência é a união entre a ciência e a espiritualidade. E pessoas com a mente mais científica e com a mente mais espiritual, ambas os tipos de pessoas podem se beneficiar quando elas conseguem unir essas polaridades de visão. Se vocês assistiram a nossa aula anterior, se ainda não assistiram, confiram depois, porque a gente fez uma explicação de várias bases fundamentais para esse conhecimento. Nós lá também falamos, e esse slide mostra como essa recorrência desses símbolos de dinâmicas universais estão em todas as culturas ancestrais, como eles sabiam, né? Normalmente a gente pensa como se eram povos primitivos e nós é que somos evoluídos, mas eu acho que nós estamos um pouco enganados, nós temos muito que aprender com essas culturas, com essa recorrência desses simbolismos e entender que, na verdade, esses não são apenas símbolos ou desenhos que levam uma visão mística ou surreal. Na verdade, a gente tem que trazer muito aqui para a Terra, para a prática. Para o lado científico, né? Para o lado científico, para poder equilibrar essa polaridade, desconstruir essa questão muito mística e distante, né, do conhecimento da geometria. Sim. A geometria e a matemática são reconhecidas como aspectos da ciência, uma ciência exata. E muitas pessoas olham para esses símbolos geométricos e associam a religião e a misticismo e esquecem que geometria é ciência. Então, quando você olha para um padrão geométrico, você tem que perceber que isso está demonstrando uma dinâmica física real que existe, porque geometria é matemática e matemática é ciência. Ou seja, os padrões da geometria sagrada nada mais são que expressões da matemática na natureza. O que difere esse conhecimento da geometria e da matemática tradicional, mundanas, como dizem, que nos ensinaram nas escolas, é que esse conhecimento, ele na verdade traz uma visão qualitativa da matemática, dos números, da geometria, e esses aspectos qualitativos conferem a nós uma liberdade de pensamento, porque a gente consegue fazer analogias e associações em diversas áreas de nossas vidas, tanto externas, né, do macrocosmo, como do microcosmo, que é o funcionamento, o nosso próprio funcionamento, como nossa mente funciona também. Aqui, nessas fotos, inclusive elas foram tiradas por um dos nossos amigos, Jamie Janover, que trabalha no Resonance Science, e ela foi tirada na Cidade Proibida, na China, e como vocês podem ver, esse é chamado de leão Fu, ou cachorro Fu, isso tem diversos nomes, e ele é um símbolo de um protetor do conhecimento. Então, nós podemos ver aqui que na China, eles respeitavam o conhecimento da flor da vida como algo a ser respeitado, né? Algo divino. E aqui está na entrada desse templo divino e mostrando um leão protegendo o conhecimento. Isso é um símbolo demonstrando o quão importante que é o símbolo da flor da vida. Então, pessoal, não somos nós que estamos dizendo da importância desse conteúdo. Ele está aí para a gente ver, para a gente pesquisar em diversas culturas, em todas praticamente, tem sinais, tem histórias relacionadas a esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é compilar uma série de pesquisas que nós dedicamos muito tempo para trazer e simplificar para vocês perceberem com seus próprios olhos que realmente é uma ciência fundamental. Aqui mais um exemplo, né? Foi Leonardo da Vinci que desenhou esses padrões, a flor da vida, a semente da vida.
E ele foi um dos engenheiros da antiguidade, considerado um dos maiores gênios do planeta. E ele tinha acesso aos estudos da flor da vida, como nós podemos ver aqui, e diversos outros gênios, como Pitágoras, Platão, e existe uma lista muito grande de filósofos e matemáticos do passado Sim. que se depararam com esse mesmo simbolismo e que estudaram, se aprofundaram muito sobre esse conhecimento, e a base de muita ciência que a gente tem hoje em dia vem desse conhecimento que foi perdido e que a gente está ajudando a trazer para o consciente das pessoas, porque no passado essa ciência foi conhecida por diversos povos, era um conhecimento trivial, e hoje em dia quase ninguém se lembra dessa ciência, acreditam que é só religião e misticismo e que não tem nada por trás ali, que religião é só manipulação, então não tem como aprender com isso. Mas esse conhecimento é um conhecimento científico que demonstra dinâmicas e constantes físicas que aparecem em todas as escalas da natureza, e por isso que nós devemos dar uma grande importância para esse simbolismo. O interessante é que o Leonardo da Vinci, ele foi uma das primeiras pessoas que pegaram esse símbolo da flor da vida e começou a fazer uma série de tentativas de identificar padrões, micro padrões dentro do símbolo da flor da vida, e daí ele desenvolveu uma série de estudos onde ele poderia aplicar cada coisa. Se você for pesquisar, você vai ver que existem um sistema de carenagem que a gente utiliza no câmbio do nosso carro, que foi desenvolvido através desse estudo do Leonardo da Vinci, baseado em cima da flor da vida. E, inclusive, o Leonardo da Vinci foi a primeira pessoa a criar o design de uma hélice de helicóptero. Então, tudo isso em cima desses conceitos que realmente eles são muito úteis para a nossa evolução. E, por isso, um dos maiores gênios, que é o Leonardo da Vinci, que existiu na humanidade, que é uma contribuição enorme. A gente cita ele e mostra para vocês verem ainda mais como é importante. Inclusive, mais para o final dessa aula, a gente vai dar diversos exemplos da aplicação da ciência fractal nas diversas ciências. Então, vamos continuar aqui. Aqui nós podemos ver, né, uma mitose, uma duplicação celular, e o padrão da duplicação celular, como podemos ver, é análogo ao processo de formação da flor da vida. Então, o padrão da flor da vida, ele não é só um desenho criado arbitrariamente por um humano que quis encontrar uma simetria bonitinha, mas é um padrão geométrico natural que se encontra em campos eletromagnéticos, na divisão celular, e existe em todas as escalas da realidade, está ajudando a criar todos os ciclos e formar todas as formas que existem. E na última apresentação a gente demonstrou esses exemplos, fazendo a comparação do campo eletromagnético com a flor da vida. E nessa aula a gente vai ver diversas manifestações da geometria sagrada e como elas se relacionam também com a formação da natureza. Então, pessoal, nós vemos que a geometria sagrada, ela utiliza conceitos numéricos também, porque a gente observa os números, né? A geometria como sendo uma expressão do número, e o número e a matemática é uma linguagem que não foi inventada por nós, né? Ela foi descoberta, e ela descreve aí todos os fenômenos físicos, e até o que aparentemente é caótico, para nós, perdão, existe uma ordem por trás, uma manifestação ordenada que configura a nossa percepção do espaço-tempo, que organiza uma questão de eficiência energética, sabe? Então, por isso, se você assistir a nossa aula passada, vocês vão ver por que a esfera é a forma primordial, que
codifica ali a geometria do campo eletromagnético e a geometria molecular e de todas as formas observáveis no universo. Então, nessa imagem aqui, a gente percebe do círculo formando alguns símbolos da geometria sagrada, né? A vesica Piscis, a semente da vida, a flor da vida, e aqui destacamos a estrutura morfogenética do nosso corpo, que é responsável, é aquela estrutura básica que determina diversas informações, como a cor do nosso olho, e muitas outras informações, e ela está codificada dentro da flor da vida. Então, isso é impressionante, realmente, a gente fazer essa comparação, e a gente pode trazer inúmeras outras. E é interessante porque a flor da vida, sendo a estrutura do campo eletromagnético, ela consegue explicar o porquê da divisão celular ser binária. Porque o campo eletromagnético é binário, então a divisão binária da célula é um processo eletromagnético. Então é por isso que a estrutura da divisão celular é análoga à flor da vida, assim como o campo eletromagnético é análogo à flor da vida. Só um detalhe aqui, que aqui vocês podem ver, né? Aqui tem 7 círculos e aqui só tem 6. Na verdade, essa é uma estrutura tridimensional que existem 8 esferas, então existe uma por trás dessa. E nesse exemplo aqui a gente só consegue ver 6, mas existem também outras 2 ali por trás. Então ela se assemelha a essa estrutura do ovo da vida, chamada como ovo da vida, e essa é uma explicação totalmente visual, né? Sensível. Na progressão dos círculos da semente da vida, como a gente viu no anterior, ele estava apenas descrevendo o sistema binário de duplicação ali da mitose. Então ele passou do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 8 ali, né? Que o 8 da estrutura morfogenética do ovo da vida. Mas a gente vê como esse é um processo de desdobramento de círculo por círculo. Inclusive, esse símbolo da semente da vida, ele é também chamado como padrão do Gênesis, e ele é dito, é comparado com passagens bíblicas do Gênesis, onde, como eles são 6 círculos em volta de um central, o 7º círculo, comparam esse símbolo a metáforas utilizadas na Bíblia, no Gênesis, né? Como Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Então, aqui abaixo nós podemos ver que é um constante processo de acréscimo e desdobramento da mesma dinâmica circular rotacional. Essa é uma dinâmica que descreve todo o movimento atômico, todo o movimento orbital, né? Todos os ciclos, tudo passa por esse mesmo processo de crescimento, de adição, né? E vai formando um empacotamento de esferas ali, que vai armazenando energia e configurando as energias. E a gente vai avançando um pouco nesses conceitos, né? A gente está aqui fazendo essa introdução, né? Essa abordagem que a gente acredita ser um pouco diferente do que a usual encontrada, né? em conhecimento sobre a geometria sagrada. Diversas culturas acreditavam que a flor da vida e a semente da vida descrevem o padrão da formação da natureza em todas as escalas. Então não é só o cristianismo que fez um simbolismo relacionado à criação do universo através desses 7 dias, mas diversas outras culturas, como vimos naquele primeiro slide. Sim. E aqui embaixo a gente vê, né, como a partir de sucessivas adições de mais e mais círculos e rotações em volta do símbolo da semente da vida, a gente obtém novas formas geométricas mais complexas que determinam muito mais informações para nós. Mas assim, a base é essa e ela vai se desdobrando, e daí a gente consegue mapear muitas outras geometrias que representam aspectos fundamentais da nossa realidade e do nosso entendimento, né, como seres participantes, como seres
do universo, biológicos, né? Aqui nesse slide a gente consegue perceber as formas geométricas que nós podemos extrair de dentro da flor da vida. Aqui, essa forma geométrica se chama o fruto da vida, e dela nós podemos extrair essa outra estrutura aqui, chamada cubo de Metatron. Dessa estrutura, os 5 poliedros regulares emergem, e esses 5 poliedros regulares, também conhecidos como sólidos platônicos, são a base da formação da geometria de todos os elementos da tabela periódica. Isso foi provado pelo físico nuclear Robert Moon, que trabalhou no projeto Manhattan, e ele foi muito conhecido por ter trabalhado no projeto Manhattan, e ele revolucionou o nosso conhecimento da química e da física através dessa informação. Na época que ele propôs que sólidos platônicos formavam toda a tabela periódica, a ciência não fazia ideia disso, chegaram a desacreditar nele, só que ele provou isso, e hoje em dia todo o mundo da química foi revolucionado através da descoberta do Robert Moon, que todos os elementos da tabela periódica são formados através de transformações de poliedros regulares, e todos os poliedros regulares, os 5 poliedros regulares tridimensionais que nós conhecemos, saem de dentro dessa estrutura aqui, chamada o cubo de Metatron, que é formada quando nós pegamos esse sistema chamado fruto da vida e pegamos linhas retas e interligamos o centro de cada círculo com o centro de cada outro círculo desse padrão geométrico. E nós vamos mostrar aqui agora nos próximos slides um exemplo dos sólidos platônicos, os poliedros regulares, saindo dessa estrutura. Só uma observação a mais aqui para complementar. Esse símbolo aqui, você percebe que ele existe uma borda aqui que está limitando, né, a expansão da flor da vida. E essa é a forma que as civilizações antigas mais utilizavam, né, para expressar esse símbolo, né? E, na verdade, isso aqui é comparado com a zona pelúcida do núcleo de uma célula. Então, quando se abre esse círculo, essa borda que está limitando esse padrão da flor da vida, aí sim surge a mágica, né? Que a gente pode encontrar esse símbolo do fruto da vida dentro da flor da vida. Porque nesse formato aqui, com apenas 19 círculos, ele não é possível encontrar a flor da vida, somente a partir da 4ª rotação em volta do símbolo da semente da vida. E o cubo de Metatron é interessante também, que ele é a união entre o círculo e as linhas retas, que são comparadas as linhas retas à energia masculina e as linhas curvas à energia feminina. Então ele é um sistema altamente equilibrado, né, entre essas polaridades. Aqui nós temos um exemplo de aritmética modular circular. Dentro de um círculo, de uma esfera, diversas formas podem emergir. Esse vídeo ele mostra um exemplo de uma aritmética modular circular, e dentro dele nós podemos perceber diversas geometrias, o cubo de Metatron, e às vezes você se pergunta o que é aritmética modular circular. A aritmética modular circular é uma maneira de você realizar multiplicações através de um gráfico com um círculo, e essa multiplicação vai gerar um padrão, diversos padrões geométricos, de acordo com qual tipo de multiplicação você fizer. Esse mesmo processo pode acontecer no mundo real, quando você pega um cilindro ou um círculo e você ilumina com uma luz esse cilindro ou esse círculo, você vai poder perceber padrões geométricos de cardioides dentro do círculo. E através da aritmética modular nós podemos perceber diversas formas de padrões
criados pelo reflexo da luz dentro de um círculo. Então, isso aqui é demonstração de padrões geométricos que podem ser criados através de reflexos da luz dentro de um círculo. E esses padrões geométricos, por que eles se configuram dentro de um círculo? Porque como a gente tocou mais nesse assunto na aula passada, a vibração, o eletromagnetismo, ele produz uma emanação esférica, né? Tanto a luz quanto o som, e por isso existe um equilíbrio ali dentro, né? Dependendo da frequência, da interação das frequências, que vai produzir inúmeras formas, e as formas básicas, mas mais básicas, primordiais, são os sólidos platônicos, que são extraídos do cubo de Metatron. E todos esses 5 sólidos platônicos, e são apenas 5 considerados os poliedros convexos regulares, porque eles são as únicas formas que encaixam perfeitamente dentro de uma esfera, além de que a soma de todos os ângulos que se encontram em um vértice, ele tem que somar inferior a 360 graus, então por isso só podem existir sólidos platônicos perfeitos, com faces triangulares, quadradas ou pentagonais. Quando a gente toca na possibilidade de existir, porque não existe um sólido platônico com a face hexagonal? Porque se você pegar os ângulos de incidência ali em um poliedro com uma face hexagonal, eles totalizam 360 graus, e por isso inviabiliza que seja um sólido platônico. Todas essas explicações, elas são baseadas nesse entendimento lógico, matemático, físico, científico, e por isso é fascinante realmente a gente poder estar levando esse conhecimento adiante para vocês que valorizam também. Aqui, nesse slide, nós temos um exemplo dos sólidos platônicos de forma tridimensional, saindo do cubo de Metatron, né? Vocês percebem um tetraedro, um cubo, um octaedro, Interessante é que esses sólidos, eles são inclusive complementares, chama de poliedros duais. Cada um tem uma configuração, por exemplo, o octaedro e o cubo, eles são duais, ou seja, os vértices de um cubo tocam as faces de um octaedro e vice-versa. Os vértices do octaedro tocam as faces, o centro das faces de um cubo. Então, existe uma relação ali dual, complementar entre os dois, que pode ser vista, inclusive, na mineralogia, nos cristais, no processo de truncamento, esnubificação, que os cristais sofrem ao longo do tempo, onde os seus vértices vão sendo lixados, vamos dizer assim, por um processo de interação mesmo com o tempo geológico, ele se torna no seu oposto e pode se tornar algum outro sólido platônico também. E aí já entra, nesse processo de transformação, já entra na transformação que passa pelos sólidos de Arquimedes, que aí já é um assunto que a gente vai tratar numa aula mais à frente. Vocês conseguem perceber aqui nesse vídeo que o cubo de Metatron, ele é um cubo, né? Ele não é só um quadrado, ele na verdade é um padrão tridimensional. Então, por isso, a flor da vida, que gerou o cubo de Metatron, também tem que ser um padrão tridimensional, só que ele pode ser expressado através da forma da projeção ortogonal dele, da sombra dele, que é através dos círculos. O círculo é uma sombra, uma projeção ortogonal de uma esfera. Então, diversas esferas fazendo interseções criam oitavações de cubos de Metatron tridimensionais que formam os 5 poliedros regulares, como nós vimos aqui agora. E essas formas são a base de todos os elementos da tabela periódica. Como eu disse, foi provado pelo físico nuclear Robert Moon. Vocês podem procurar no Google Robert Moon, físico nuclear. Vocês vão ver que o que a gente está falando é embasado realmente em conhecimento real. Só um detalhe que eu esqueci de complementar, né? Os poliedros duais. O octaedro e o cubo são duais, e o dodecaedro e o icosaedro também são duais, ou seja, os vértices de um tocam o centro das faces do outro. E o tetraedro, ele na verdade ele é autoequilibrado, ele mesmo ele consegue, se você
girar a angulação e se encaixa perfeitamente um no outro. E daí surge a estrela tetraédrica, que alguns conhecem como Merkabah e outros nomes, e é aquela forma do hexagrama ou estrela de Davi que todo mundo conhece. Acredito que vocês, aqueles que conhecem um pouco sobre geometria sagrada, já ouviram falar sobre os sólidos platônicos, devem estar pensando, poxa, será que eles vão falar aí dos elementos associados a cada um dos sólidos platônicos, né? Essa é uma ideia do Platão, né, onde ele descreveu no Timeu, né, um diálogo que ele realizou, onde ele atribuía os elementos, né, os 4 elementos ou 5, acrescentando a quinta essência, para esses elementos primordiais, né, que é estudado desde Pitágoras. Então, ele realmente conseguiu atribuir esses elementos para cada um dos sólidos, e aqui, como você pode ver, o tetraedro representa o fogo, o octaedro o ar, o hexaedro ou cubo a terra, o icosaedro a água e o dodecaedro o éter, ou universo, ou energia. E o Johannes Kepler, que foi um mestre astrônomo, matemático, numerologista, ele intuiu muito brilhantemente o porquê do Platão ter associado esses elementos a cada um dos sólidos. E essa informação é muito interessante, porque em relação ao tetraedro e o icosaedro, ele atribuiu uma característica de secura e umidade, que está relacionado ali ao volume. O tetraedro, por exemplo, ele abarca o menor volume para a sua superfície. E já o octaedro, ele abarca o maior volume para a sua superfície. Então, a relação de secura e umidade entra aí. O fogo é o elemento mais seco, né, vamos dizer assim. E por isso o tetraedro foi atribuído ao fogo. E o icosaedro, ele abarca o maior volume para a sua superfície, então ele é o mais molhado, por isso foi atribuído à água. E já o octaedro e o cubo, o hexaedro, ele atribuiu características de estabilidade. O cubo com faces quadradas se estabiliza muito bem no chão, e por isso ele atribuiu o elemento terra. E já o octaedro, ele é muito frouxo, né? Se você prender ele com os dedos e segurar, ele gira facilmente, e por isso foi atribuído o elemento ar. E o dodecaedro, ele foi atribuído ao universo, né? Porque ele tem 12 faces e o zodíaco também tem 12 seções. Muito bom. Aqui a gente vai falar futuramente, né, irmão, em relação às quantidades, os números que vocês vão ver aqui, os ângulos de cada um dos sólidos platônicos. Esses números que vocês podem ver aqui, todos eles estão relacionados ao Φ, né, a sequência de Fibonacci. Eles recorrem em inúmeros fenômenos, desde moleculares, microcósmicos, a fenômenos macrocósmicos, né? Todos eles, se você for somar os dígitos de cada um desses ângulos, ele resulta em 9. E isso é muito interessante também, e é um assunto um pouquinho mais avançado, que a gente vai abordar mais à frente um pouco. Aqui, nesse slide, a gente fala sobre o Φ. O Φ é uma constante matemática que aparece na filotaxia, ou seja, no arranjo das flores de plantas, aparece no nosso DNA, aparece em órbitas planetárias. Essa constante matemática, ela existe no eletromagnetismo e ela faz parte do crescimento orgânico que existe na natureza. Então, essa constante, compreendendo como essa constante existe, nós podemos aplicar ela em princípios de arquitetura, no mercado financeiro, para prever o mercado. Não prever completamente, porque é impossível prever o mercado financeiro completamente, mas prever as tendências. É impossível prever o futuro, né? Mas é possível prever as tendências. Sim. E essa constante matemática, ela é representada através do número 1, 6, 1, 8 e uma repetição de números infinitos. Ela, na verdade, ela é um número infinito. E você pode se perguntar como que você sabe que esse número representa essa constante matemática. É possível com que a gente jogue o Φ num gráfico
e crie padrões geométricos que estão na natureza. Então, se você pega esse número e você joga ele num gráfico de computador, você consegue recriar padrões de filotaxia ou de arranjo de pétalas de flores num gráfico de computador, mostrando que as simetrias que estão na natureza são geradas através de constantes matemáticas. A realidade ela não é formada de forma aleatória e o Phi é uma prova sobre isso. E é muito simples você perceber que o Phi realmente está na natureza quando você vê que esse número num gráfico de computador gera exatamente os mesmos padrões das flores que possuem o Phi. Nessa imagem a gente pode ver também alguns exemplos de como essa proporção áurea, né, o Phi, ele está nos nossos dedos, nas nossas falanges, né, na relação de uma para outra, na relação da nossa mão para o antebraço, né, e no útero, né, da mulher, no crânio humano já existem pesquisas que identificaram a proporção áurea no crânio. E aqui mostra também o homem vitruviano, né, feito por Leonardo da Vinci, e essa proporção quíntupla aí, o Phi ele tem uma relação estreita com o pentágono ou o pentagrama, né, que ele forma esse ângulo de 108 graus e ângulo de 72 graus, e são ângulos que codificam a razão áurea, né, e realmente mostra como a realidade é incrivelmente ordenada. E como o Gabriel falou, você coloca esse algoritmo, né, essa equação, um número matemático, utilizando essa proporção em um computador, e ele vai gerar padrões iguaizinhos ao que a gente observa na natureza. E isso pode nos ajudar a compreender inúmeras tecnologias, avançar em inúmeros conceitos, não somente assim na realidade física, como a gente pode desenvolver o nosso intelecto mesmo e nos tornar mais harmônicos, né, com a forma natural de pensar, de desenvolver a nossa vida, né? A constante matemática do Phi é usada também na física para entender como o eletromagnetismo funciona, como termodinâmica funciona. Então, esse conceito não é usado só em arquitetura, em arte, na engenharia, mas é usado em física e realmente pode nos ajudar a entender muito melhor como tudo na natureza é formado e como nós manifestamos tudo na nossa vida. Uma reflexão subjetiva do Phi também é que ele é aquela sequência de Fibonacci que na verdade não é Phi, né? O Phi é a proporção 1,618 reticências, mas a sequência de Fibonacci ela é uma sucessiva adição de números aos números anteriores, e a cada vez que esses números vão se tornando mais altos, né, a sua relação com o número anterior vai se aproximando cada vez mais de Phi. Então tem gente que confunde aí, acha que a sequência de Fibonacci e Phi são exatamente a mesma coisa, mas existe uma pequena diferença. E uma reflexão interessante dessa coisa, essa espiral formada pelo Phi, né, pela proporção áurea, nos dá um vislumbre assim, mais abstrato, mais subjetivo para as nossas vidas, que nós aprendemos, né, quando nós somamos a experiência atual à nossa experiência passada. Então, nós estamos sempre em uma ascendência espiral em nossas vidas, e esse é o sentido natural de evolução e desenvolvimento, né, que então a gente só tende a ir para cima e para frente, né? É isso. Aqui, nesse exemplo, nós podemos ver que a proporção áurea, o Phi, existe em toda a relação do nosso corpo, no braço, na perna, no rosto, na orelha, nos nossos olhos. Então, é claro como o Phi é uma constante que está formando a natureza e ela se encontra na física também, no corpo humano e nos animais, nas plantas, e nós vamos perceber esses exemplos mais na frente. Aqui mais um exemplo, como o Thiago tinha dito, o Phi nas nossas mãos. Sim, aqui inclusive nessa daqui mostra a relação da distância entre o polegar e o dedo mínimo com o indicador e por aí vai. São
infinitas ocorrências da proporção áurea, né? Quando a gente fecha a nossa mão assim, ele forma uma espiral também. Então é bem interessante. Sim. Aqui um exemplo de como o Fi existe no reino animal, não só no corpo humano. Então, não só um tigre e uma borboleta e um golfinho, não só esses exemplos possuem o Fi, mas o Fi está no corpo de todos os animais complexos que a gente conhece. Então, é muito impressionante saber que a realidade e a vida é formada através de constantes matemáticas e não é um evento aleatório. O Fi demonstra que a nossa realidade é ordenada e está muito longe de ser algo aleatório. Sim. O Fi, ele também é conhecido como o processo de crescimento e desenvolvimento natural. Então, se você imaginar ali no vazio, quando nada existia, no centro da esfera, por exemplo, a energia ela fluiu nessa forma espiral, né, de organização do espaço, visando a máxima eficiência, né, da manifestação. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos dos números de crescimento, né, também chamados como como crescimento gnomônico, referido pelos gregos, que estudado também por Fibonacci, Leonardo Fibonacci, os números da sequência de Fibonacci, eles estão em padrões de filotaxia de plantas. Então, por exemplo, se você pegar a semente de um girassol e observar quantas espirais tem para um lado e quantas espirais tem para o outro, no sentido horário e no sentido anti-horário, e comparar a quantidade de espirais no sentido horário com as quantidades de espirais no sentido anti-horário, você vai ver que ambas os lados são números de Fibonacci, como por exemplo 34 e 21, 55 e 34, 13 e 8. Né? Nos padrões de pinhas, a gente pode observar bastante esse padrão de 13 espirais no sentido horário e 8 espirais no sentido anti-horário. E não somente isso, né? Como nos padrões de desenvolvimento de folhas e ramos de algumas plantas, a gente pode ver como existe esse desenvolvimento natural de adição, né, de crescimento natural da evolução, para que a estrutura final ali seja algo muito bem dividido. E esse padrão de filotaxia, né, onde distribui as folhas em determinada configuração, ele é a máxima prova da eficiência de como a gente pode aproveitar isso, porque ele configura de forma com que a planta possa absorver o máximo de sol e produzir mais fotossíntese e disponibiliza uma maior facilidade para que insetos venham e polinizem, né, essa planta. Assim como nós podemos perceber também no comportamento da reprodução de alguns animais, como dos coelhos. Então, isso é um estudo fenomenal, não somente dos coelhos, como das abelhas e zangões também, tem esse mesmo comportamento e padrão de crescimento. Então, é bem perceptível entender que a sequência de Fibonacci, ela demonstra o crescimento orgânico da natureza. Fala aí daquele exemplo do garoto que desenvolveu uma tecnologia, né? Tem um garoto que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele desenvolveu uma tecnologia para ajudar a absorção da energia solar de painéis solares. Ele, baseado no algoritmo que um girassol segue para poder seguir o Sol, ele criou uma maneira do painel solar seguir o Sol na frequência e ritmo que um girassol segue o Sol. E esse algoritmo é a sequência de Fibonacci, é o algoritmo que cria a distribuição da formação do girassol e também é a frequência na qual o girassol segue o Sol. Então, é muito interessante como diversas tecnologias que podem ajudar na nossa vida podem ser criadas através da sequência Fibonacci e do Fi, que é a proporção áurea. Aqui mais um exemplo de filotaxia aqui, como eu tinha dito, se você coloca o Fi num gráfico no computador, ele gera esse tipo de padrão aqui, numa dinâmica espiral, criando literalmente
os padrões de filotaxia que existem na natureza em formatos de espirais. Sim, esses ângulos aqui, eles são exatamente os ângulos que codificam a sequência, o φ, né, a proporção áurea dentro do círculo, né? Então, é o ângulo dourado, exatamente. O 137,5 é considerado o ângulo dourado e também é chamado de constante de estrutura fina, que é um conceito um pouco mais avançado. E o 222,5 também é um complemento desse ângulo. E como a gente encontra esse ângulo de 137,5 e 222,5? Você pega o 360 graus de um círculo e divide por φ ao quadrado, você encontra o 137,5, e você divide 360 por φ, você encontra 222,5, e se você somar um com o outro, obviamente vai dar 360 graus. Então, e esses padrões aqui, eles também são baseados nesse mesmo ângulo de 137,5, com alguma adição ou subtração de uma unidade, que são algumas variações de espirais, também conhecidas que existem, espirais de Fermat, espirais de Arquimedes, e por aí vai. E aqui é o padrão da pinha que eu falei, né, que ele tem 8 espirais no sentido anti-horário e 13 espirais no sentido horário. Então fica muito perceptível de entender como a natureza é ordenada através de princípios matemáticos. Aqui nós damos um exemplo de padrões geométricos em diatomáceas. Diatomáceas são micro-organismos que existem na profundeza dos oceanos e eles são responsáveis pela maior parte do oxigênio que existe na Terra. Não é só a Amazônia que é considerada os pulmões do planeta, mas as diatomáceas. E como vocês podem perceber, eles formam padrões mandálicos análogos aos padrões das flores. E é muito interessante também dizer como essas mandalas são responsáveis pela produção de oxigênio que a gente respira. Então, organismos unicelulares como fitoplânctons, né, que eu não sabia há muito tempo atrás dessa informação, que são essenciais para cada respiração que a gente está dando aqui. Eles são essenciais para o ciclo do oxigênio, do carbono no planeta. Então, essa informação é muito interessante, que a gente gosta de trazer, que esses organismos microcósmicos com apenas uma célula, eles apresentam padrões, simetrias pentagonais, hexagonais, triangulares, quadradas. Né? Isso é um exemplo clássico de como a geometria ajuda a criar a vida. Não só as plantas, as flores e as diatomáceas são mandalas vivas. Se vocês perceberem, a transversal de diversas moléculas de DNA possuem formatos mandálicos, formatos que aparentam diatomáceas, aparentam flores. E o nosso DNA também possui a proporção áurea, o φ, e é por isso que ele possui esses padrões mandálicos e de espirais. E o Carl Jung, que é um dos psiquiatras mais conhecidos no planeta, ele disse que ao encontrar a mandala como uma expressão do eu, ele atingiu o ultimato. E que a mandala é uma expressão psicológica da totalidade do ser. Então, tendo essa compreensão do que é o φ e como nós temos o φ no nosso corpo e temos mandalas dentro do nosso DNA, fica muito mais fácil de entender essa afirmação do Jung, que muitas pessoas às vezes acham confusas, como que a mandala é uma expressão do ser. Entendendo que o nosso DNA é feito de padrões mandálicos, fica muito mais fácil de entender essa afirmação. Sem falar que cada célula do nosso corpo possui um padrão eletromagnético toroidal de esfera, uma esfera implodida, que configura ali também essas mesmas mandalas, né? Então, cada um de nós realmente é uma mandala viva, vamos assim dizer. Então, por isso que as mandalas, né, e os yantras foram tão
praticados e divinizados por diversas culturas, né? Principalmente no Oriente. Então, realmente não são apenas desenhozinhos ou uma arte apenas, isso realmente faz parte do nosso desenvolvimento do conhecimento e da conexão com a natureza. O conhecimento ele é parte intrínseca e da nossa alma. Então, se a gente não valoriza o conhecimento por si só, a gente realmente fica vagando ali pelo que a sociedade está impondo ali, a gente fica apenas atuando ali nas artes mecânicas e esquece de desenvolver o nosso intelecto, a nossa conexão com a natureza para construir bases sólidas para o nosso autodesenvolvimento, para que a gente evolua com a natureza, com o planeta, com a humanidade como um todo. A palavra alma vem do latim anima e está relacionada ao princípio da animação. A palavra animal também tem a mesma raiz etimológica. E a animação do ser humano está relacionado aos princípios do eletromagnetismo. Então, quando nós falamos de alma, nós estamos falando também de um princípio científico, que é o princípio da animação do nosso corpo. Que vem do conceito da vibração, né? Da frequência. Exatamente. Nesse slide, nós mostramos uma comparação da roda de códons do DNA, o diagrama da roda de códons do DNA, com o diagrama do I Ching, que é um sistema astrológico chinês ancião. E por uma coincidência, os diagramas são idênticos e se baseiam na mesma matemática. São 64 códons do DNA e o número 64 também aparece no I Ching. Então, o I Ching, sendo um sistema psicológico que demonstra qualidades do comportamento, das emoções e da mente do ser humano, possui uma relação geométrica com a roda de códons do DNA. Então, isso demonstra que no passado, civilizações conheceram diagramas e métodos para entender o nosso DNA. E eu, particularmente, não sei como eles descobriram esse sistema, porque ele é muito idêntico ao nosso DNA e há muito tempo atrás, supostamente, culturas não sabiam o que era DNA. Eu tenho uma suposição de que os antigos, né, nossos ancestrais, quando estudaram e perceberam que essas simetrias existem em tudo, eles começaram realmente a extravasar, extrapolar, né, alguns entendimentos, né? Por exemplo, se você uma outra conexão aqui do número 64, ele é observado em inúmeras ocasiões e em sistemas, né? A gente pode citar aqui dezenas, né? Mas aqui o que a gente quis destacar do I Ching, dos aminoácidos, da cadeia dos aminoácidos, e aqui a forma que a gente até abordou mais sobre ela na aula passada é a grade de 64 tetraedros, ou a matriz isotrópica de vetores. E ela tem exatamente 64 tetraedros, né, aninhados ali, unidos, e ela tem exatamente a mesma configuração da flor da vida. E se você for ver também, você pode encontrar algumas animações do Yin Yang como atuando ali numa esfera e num processo de um campo eletromagnético. É a polaridade, né? É uma manifestação. Quando a gente junta, né, todos esses conceitos, a gente realmente entende a base, a gente consegue conectar com essa base. A matemática do I Ching, ela constrói esse padrão, que é a matriz isotrópica de vetores. Então, e o mais interessante é que está vendo esses trigramas, que chama aqui do I Ching, né? São tracinhos, tem uns tracinhos inteiros, tracinhos cortados, então são 64 combinações de tracinhos. E se você pegar esses tracinhos e pegar eles soltos e posicionar, você constrói exatamente essa forma aqui. E isso é fascinante. Inclusive, esses trigramas são a base da ciência fractal, são usados para entender a ciência fractal. Então, muito tempo atrás, já compreenderam sistemas matemáticos fractais muito antes da teoria fractal
moderna de hoje em dia, estudada pelo Menlo Brown. Aqui a animação que eu mencionei é um campo eletromagnético toroidal formando ali a polaridade do Yin-Yang, né? A gente consegue perceber que o Yin-Yang ele é um simbolismo baseado na dinâmica do Torus. Nós podemos ver uma polaridade que cria um ciclo. Então, o simbolismo do Yang ele é baseado na polaridade e nos ciclos psicológicos universais. E essa dinâmica é a dinâmica do Torus. Então, o Yin Yang e a Flor da Vida possuem simbolismos idênticos. O Yin Yang ele tem um simbolismo igual ao da estrela de Davi, que explica a polaridade, os ciclos e a formação do universo e da mente. Sim, muito bom. E aqui uma imagem, né, com diversos exemplos de espirais, né, na natureza, em fenômenos microcósmicos, em escalas maiores, macrocósmicas, e tudo segue esse princípio de expansão espiral, né? Então, assim, os ciclos onde a gente está inserido, vamos dizer, do sistema solar, ele está sempre ciclando ali e nós nunca estamos no mesmo ponto que antes. Então, por isso, sempre é um novo momento, por isso o tempo passa. Então, esses conceitos, eles explicam perfeitamente as concepções de evolução, de desenvolvimento, de eficiência, né, a melhor configuração na qual você pode se conectar e desenvolver, seja qual for a área que você quiser. É importantíssimo você entender as bases desse conhecimento. Pelo fato de toda a matéria ser eletromagnética, tudo está ciclando do micro ao macro, dos átomos, os planetas, as galáxias, e é por isso que esses padrões de ciclos recorrem em todas as escalas. Aqui nesse slide a gente tem uma lista, e essa lista ela é pequena, né? Se a gente pegasse uma lista completa disso, na verdade a gente nunca conseguiria achar uma lista completa disso, porque essa é uma lista de ciências que utilizam da aplicação da ciência fractal. E a gente percebe que são diversas ciências, e se não fossem essas ciências, o mundo de hoje em dia não seria como é. E a ciência fractal está ajudando a revolucionar todas essas áreas e áreas além dessas aqui também. E é muito vasta a aplicação da ciência fractal. Ela pode ser usada para estudar nosso sistema nervoso, a medicina, tratamento do câncer, usado para a criação do GPS, da internet, dos nossos celulares. Sim. E uma das maiores limitações no entendimento das pessoas na ciência fractal e na geometria sagrada é entender de fato as aplicações, né? As pessoas acham que são somente ali matemática, geometria, ou que é algo místico e sem sentido e que não tem utilização prática. E a gente dá até risada disso, porque na verdade a gente vê que isso é infinito. Como o Gabriel falou, não tem nem como a gente trazer algo completo, porque tudo que está para vir, todo o avanço científico, todo o desenvolvimento que a gente pode nos desenvolver o interior e o exterior, ele abarca esses princípios, esses conceitos. Por isso a gente considera essa uma ciência fundamental e nós estamos comprometidos nesse conteúdo no Fractal Science, da gente mostrar todas essas formas de aplicação, como a gente utiliza isso e adentrar mais profundamente em cada uma dessas questões que a gente falou aqui. Por isso é muito importante a sua participação aqui, que você mande a sua pergunta, que você mande a sua dúvida e a sua sugestão para nós, porque a gente faz esse trabalho com muito amor, muita paixão e coloca muita energia, atenção e tempo nisso. E a gente adora fazer isso realmente, porque a gente vê muito valor nesse conhecimento. Então, estamos chegando ao fim dessa apresentação. A gente vai selecionar algumas perguntinhas aqui para a gente responder agora.
E já deixamos avisado aí que na próxima semana a gente vai fazer uma outra live, porque tem repercutido muito bem, as pessoas têm gostado, então indique para as pessoas. A gente vai disponibilizar a gravação desse link na semana que vem, talvez, e assim, esse é um conteúdo exclusivo para quem está na nossa lista, certo? A gente prioriza vocês nisso. Acessem também o nosso blog, www.fractalscience.org, lá tem alguns artigos e vão ter muito mais daqui para frente. O nosso canal, as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Se vocês querem compartilhar com seus amigos o nosso trabalho, você pode pedir para eles ir lá na nossa página Fractal Science e se inscrever no link que está na descrição da nossa página. Então é isso, deixa aí sua pergunta, a gente está selecionando aqui algumas. Deixa o like, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e a gente vai responder algumas perguntinhas aqui agora. Camila, vocês acham que acontecimentos também se repetem? 1720, a peste negra, 1820, praga, 1920, uma doença que matou muita gente, 2020, o coronavírus. Nós sabemos que tudo é cíclico e que diversas coisas que acontecem tendem a se repetir, mas eu não sei qual é a relação da peste, das pragas, do coronavírus. Eu sei que realmente a história é cíclica, coisas tendem a repetir, mas eu não sei responder essa pergunta. Realmente, assim, existem vários fenômenos cíclicos que estão acontecendo, alguns que nós podemos perceber, outros que são maiores que a gente. Como eu falei, a gente está suscetível a movimentos de galáxias e sistemas planetários, então nós somos realmente uma célula no planeta, né? Então, muita coisa realmente a gente não vai chegar a esse entendimento, a gente precisa aterrar um pouco, né? E não ficar especulando tanto, a gente precisa realmente unir a polaridade aí entre a ciência, a espiritualidade, entender quais são as crenças verdadeiras aí que se sustentam para a gente trabalhar em cima delas e não ficar muito em especulação ou sofrendo por causa dessa falta de informação, né? A Thalita Bruto mandou aqui, como temos acesso à aula anterior? Já respondemos aí para ela, quem tiver essa dúvida também pode dar uma olhada. A gente já disponibilizou essa aula por e-mail, certo? Então, para a nossa lista, a gente mandou. Na terça-feira, a gente encaminhou o acesso. Ou então, entra no nosso canal, no Fractal Science, que você vai encontrar lá a parte 1 dessa aula. Então, acho que por hoje foram só essas perguntas. E a gente agradece muito a cada um de vocês que ficou aqui até o final, seja assistindo essa live ao vivo ou depois. E a gente está aqui vibrando para que esse surto aí de vírus passe logo, para que cada um de nós estejamos em segurança, mas também sabemos que é um acontecimento necessário para a evolução, então a gente não pode fugir disso, temos que encarar e fazer os trabalhos necessários para realmente progredir e evoluir nesse entendimento. Momento de pensar nos outros e não somente nós. E é um grande prazer estar aqui trazendo mais uma vez, mais um dia, esse conhecimento para vocês. Gratidão pela presença de todos. Valeu, gente. Tchau e até a próxima.